Olá, mulheres! Nós vamos continuar com o estudo de Maria. Agora a gente vai, assim dizer, encerrar essa parte, né, da jornada da história dela. E claro, gente, a parte 1 e a parte 2 foi basicamente só para falar de uma forma inicial o contexto dela e o chamado dela. Ou seja, tem muito nessa história, tem muito da vida dela que a gente pode aprender e receber do Senhor. Não se limite a só estar aqui. Aqui é uma porção intencional sobre a sua vida, para que você se aproprie desses ensinamentos, da ministração do Espírito Santo, receba mais e exerça isso sobre você, mas ministre sobre a vida daqueles que estão ao seu redor, das mulheres que estão ao seu redor, não na sua perspectiva, mas à luz da palavra. E para que você tenha um lugar de renovo e acréscimo de sabedoria, mas tem muito mais. E aqui agora a gente falou do contexto de Maria, qual era o chamado dela, o propósito dela, e a gente trouxe várias coisas sobre isso. E se você não viu, né, a parte 2 do estudo, eu aconselho a você, I strongly urge you, né? Tipo, um forte aconselho, um forte apelo que você vá, você assista, você veja e tome as suas notas, receba do Senhor algo específico para você. E aqui a gente vai dar sequência à jornada de Maria. Então Maria recebeu o chamado e tem várias coisas aqui que aconteceu entre linhas e a gente vai continuar agora em Lucas 2. A gente leu antes, no capítulo anterior, Lucas 1, do 26 ao 38, e agora nós vamos para Lucas 2. A gente vai dar sequência à jornada da Maria, da história dela e também como que finalizou, né? Terminou a sua história na palavra. Abra sua Bíblia em Lucas 2 agora certo, Lucas 2. E a gente vai ler alguns versículos. Fala assim, Lucas 2, do 6 ao 7. Versículos 6 e 7. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz ao seu primogênito. Algo muito importante. Foi o primeiro, não o único. Não é unigênito, primogênito. Envolveu-os em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Claro que a gente pulou aqui alguns versículos, mas do versículo 1, né, de Lucas 1, 38, o capítulo de Lucas 1 termina no versículo 80. Ou seja, muita coisa aconteceu. Teve várias coisas aqui que, né, não somente foi pano de fundo, mas foi paralelo à história de Maria e de José. Mas algo que aqui vai se cumprir, né? Uma parte já do chamado, ela gerou o Filho de Deus no sentido natural de gestação, pelo lugar do Espírito, no empoderamento do Espírito, na convicção da palavra, na alegria e na confiança da palavra, para gerar tudo mais que ele ia precisar no natural. E algo que é lindo desses versículos, né? Aí aqui vai falar que o anjo também foi, o anjo deixou Maria, mas depois, né, assim dizer, não sei se é sequência imediata como eu tô falando, mas o anjo foi encaminhado até José para resolver aquelas questões que a gente tinha falado, da condição que o homem poderia deixar a mulher, e o anjo foi e falou, olha, eu vou trazer uma palavra do Senhor para você com convicção, e você vai ter que se posicionar nisso. E José também temia ao Senhor e seguiu a palavra do anjo, e ambos ali começaram a jornada de gerar aquele filho, não no poder natural, mas no poder do Espírito, na palavra, na convicção da palavra de Deus. E é incrível que duas coisas trazendo para nossa proximidade. Aqui a gente está falando no momento que eles foram, e aí tem toda a questão da história, eles foram enviados para o ressaceamento da cidade na época, que o rei ali, Herodes, estabeleceu, e aí teve o propósito, era para cumprir uma profecia que José e Maria não estavam em Belém, eles foram para Belém, né? Eles foram para Belém, e ali foi onde Jesus nasceu, eles foram para Belém para fazer a questão lá do balanço social, geográfico, político que Herodes estava recrutando estabelecendo sobre o povo, algo natural. Olha como que é incrível, né? Tem coisas que acontecem da política, da economia, tem coisas não, muito. Sempre também vem de um lugar paralelo com a vontade e a palavra do Senhor sendo estabelecida. Claro que o pecado é aquilo que anula, que nos afasta, nos tira desse lugar de alinhados ao propósito, mas é um lugar de soberania do nosso Rei e Senhor, estabelecendo tudo, usando homens, usando autoridades para que se cumpra. E esse lugar que eles estavam indo a caminho, imagina, gente, uma viagem um jumentinho de vários quilômetros ao sol no deserto, você e seu marido, ou você, a pessoa que está com você, carregando peso, carregando criança.
E ali era essa a condição de Maria. Então a gente romantiza muitas coisas, mas teve toda uma jornada que requereu sacrifício, requereu adequação de rotina, e isso é muito importante, mulher. O seu chamado vai requerer sacrifício, vai requerer adequação de rotina, vai requerer uma postura não só sua, mas da sua família. E se você é responsável por gerar isso e gerir isso, você tem que assumir isso. E eu poderia entrar em vários tópicos aqui, mas eu não vou entrar, porque senão vai estender ainda mais o nosso estudo. Eu quero que a gente finalize essa parte. Eu também oro para que o Espírito Santo ministre coisas específicas sobre você. Mas eu só quero trazer esse lugar que antes de chegar nesse versículo, muita coisa aconteceu. E duas coisas que é importante salientar aqui. O que aconteceu? Maria teve que depender de Deus o tempo todo. Do momento que ela recebeu o chamado até as etapas que ela iria cumprir aquilo, dos auges até o momento de estabilidade em todos os tempos. E ela também teve que ser amparada, receber o suporte de José. Ela teve que receber o suporte daqueles, né? A gente falou um pouquinho disso na outra parte do estudo também, daqueles que também seriam enviados do Senhor para suportar ela. E é incrível que você sempre lembre, você vai precisar de receber suportes. E esse suporte de diferente maneira. Aqui, né, a gente tá falando de um casal. Então, teve uma parceria direta. E se você hoje, mulher, está nessa condição, se você não é casada, você pode já gerar isso em oração. Se você crê que você, ou então sente no seu coração que em algum momento o casamento não está próximo da sua estação, ou não é algo para ti, amém. Você vai receber esse suporte, assim como a gente aprendeu lá no estudo de Eva, né, gente, os primórdios. A liderança do homem sobre a humanidade não é só sobre a liderança do esposo sobre a mulher. Mas é sobre o homem, sobre a sociedade, é sobre o homem, a liderança como pai, como marido, como filhos, como líderes da terra, como sacerdotes da terra. Então há um lugar que a gente recebe esse suporte, essa parceria deles também, das nossas lideranças, do pastoreio, mas também das autoridades do Senhor que colocou sobre as nossas vidas. Mas se você, mulher, o seu marido não está nesse lugar, nesse pace com você, do chamado e do propósito, não quer dizer, porque José ali, ele acompanharia o processo, mas era Maria que estava gerando. Então isso é algo bem específico. O Senhor tem coisas específicas sobre o casal, sobre o casamento, mas também sobre a vida do homem e da mulher de uma forma individual como filhos. Porque por mais que nós somos um aqui no casamento na terra, no céu, é prestação de contas individuais. É o que você fez com aquilo que eu te dei. Mas o lugar de uma parceria, isso é vir as alianças, aliança da amizade, aliança da família, aliança do casamento, aliança ministerial, outras alianças que o Senhor acrescenta sobre a nossa vida. Tenha isso com você. Você, como mulher, se posicione nesse lugar e ore ao Senhor para que aqueles que estão aliançados com você recebam a palavra do Senhor para estarem posicionados nesse lugar com você. Não é um lugar que você se estabiliza, você se conforma, você se acomoda, não. É um lugar que você fala, peraí, Senhor, eu tenho chefes, eu tenho autoridades, dependo de pessoas para desenvolver essa aliança. Então, eu quero que essas pessoas estejam no lugar comigo, porque eu preciso receber delas o suporte necessário. E isso é um lugar de dependência. E avançando aqui ainda no capítulo 2, então a gente está falando agora, vai pegar vários versículos, citando algumas situações com Maria, e a gente vai sempre buscar puxar algo específico da jornada de cumprir o chamado e o propósito. Então aqui Maria cumpriu, nasceu. E quais condições nasceu aquilo? E espiritualmente falando, condições gloriosas. Pastores recebendo revelação, profecias sendo anunciadas, magos, pessoas cientistas, assim dizer, recebendo sinais do céu e sendo guiados por isso, comunicando isso até reis e autoridades. José e Maria estavam ali, aonde, naturalmente falando? Numa hospedaria, não tinha hospedaria onde que eles estavam, gente? Manjedoura, esqueci o nome, estabaria, enfim. No local ali de animais, de guardar animais, ou seja, naturalmente falando, nada mudou do chamado até aquele lugar. Assim dizer, ao contrário, estava um pouco mais difícil. Eles tiveram que se deslocar, viajar, uma cidade cheia, não tinha um lugar apropriado para eles estarem, mas tinha algo, tinha uma palavra a se cumprir, tinha um propósito. Eles não se limitaram nesse lugar, eles se moviam no propósito juntos, um tendo suporte do outro, Maria tendo suporte de José, e também José de Maria entendendo, eu tenho que cuidar dela, eu tenho que estar junto com ela. E assim vai, tem muita coisa aqui
Então pensa no contexto da sua vida, pensa na sua realidade de vida, pensa em qual lugar você está. Você está dando suporte, você está gerando, você precisa receber de alguém. Você precisa parar de olhar para o natural e focar no chamado, no propósito e se mover nesse lugar. Porque foi numa manjedoura que Maria ali, foi numa estrabaria. Ai, gente, eu sei que eu tô falando errado, né? Estrabaria, não sei. Que Maria concebeu, né? Ela deu a luz a Jesus ali apenas com o suporte de uma pessoa. Nada favorável, numa cidade cheia, depois de uma viagem cansada, às vezes sujo, sem ter se alimentado bem. E por que é importante a gente falar isso? Porque essa é a realidade do chamado mulher. E se a gente floreia isso demais, a gente traz para uma perspectiva hollywoodiana, sai daquilo que de fato Jesus está falando. Filhos, filhas, não é isso. Naturalmente falando, vai ser desafiador, vai ser sempre um lugar desconfortante, mas é lugar de propósito, é lugar de vida, é lugar de recompensa, é lugar de bênção. E nesse lugar desfavorável, sem glamour natural, ali estava refletindo um dos maiores, ou senão, é um dos maiores, porque a morte e a ressurreição de Jesus também foi o maior. Já estava refletindo o maior desfecho da história sobre toda a humanidade. O cumprimento daquilo que Maria tinha que cumprir, estava gerando ela ali esse lugar, estava super natural, um cenário nada desfavorável, nada de glamour. Mas aquele momento, acho que o céu estava em festa, o inferno meio que assustado, tentando achar o que era, e a terra se movia, os fundamentos se moviam, as estrelas, o universo anunciava isso. Então lembre-se disso quando algumas coisas que você vai avançar no seu chamado, naturalmente falando, só parece ter desafio, só parece levar ao cansaço, só parece ser um lugar que talvez há uma falta natural, não está adequado. Permaneça no propósito, permaneça no chamado. Tome isso sobre si, eu ministro isso sobre a minha vida também. E agora, dando sequência, né? Versículo 16, vai para o versículo 16, a gente vai ler do 16 ao 19. Fala assim, então correram para lá. Quem correram para lá? Estava acontecendo, gente, às vezes, é isso que é a nossa percepção. A nossa visão está tão aqui em nós, e tudo bem, né? A gente ora para que isso expanda a nossa visão, mas há uma limitação nossa natural. Nós somos filhos, nós somos limitados, nós somos servos. E Maria e José às vezes estavam ali, a alegria de ter o primeiro filho e gerando e falando, uau, a promessa se cumpriu, nós chegamos até aqui, apesar do cansaço, apesar do lugar ser estranho, da falta, ser tudo awkward, ser tudo estranho, esquisito, desconfortável. Mas, aquilo que eu estava falando, tava várias coisas acontecendo no céu, no inferno, no universo, e às vezes a gente não percebe isso. A sua oração, a sua ministração, o seu gerar a casa, o seu cuidar da família, o seu gerar os filhos. Às vezes você só vê aquilo que está nos seus olhos. E deixa de perceber que tem muita coisa que está envolvendo tudo aquilo. Então sempre puxe desse lugar da dependência para se manter, do suporte daqueles que precisam estar suportando você, mas também da visão do Senhor. E esse lugar de visão, então correram para lá. Quem que correu para lá? Na região vizinha ali, numa outra situação, os anjos apareceram nos céus anunciando para os pastores. E esses pastores foram tipo os primeiros evangelistas, assim dizer, propagando, nasceu, fazendo o papel de quando nasce o filho de um rei. Era propagado, né? Era assim anunciado sobre todo o império, nasceu o filho. Até hoje na nossa sociedade ainda existem algumas monarquias, e quando nasce o filho é anunciado nos jornais, nas plataformas. Quem anunciaria o Filho de Deus? O céu anunciou. As estrelas anunciaram, o universo anunciou, os anjos anunciaram, e homens pastores ali de uma região remota anunciaram. Eles foram correndo até Maria e lá encontraram, conforme a direção também da palavra dos anjos. Isso está tudo aqui na Bíblia, gente. Leiam e puxem nesse lugar. Encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhe fora dito a respeito daquele menino. Ou seja, se eles contaram ali, compartilharam com a família, mas possivelmente eles saíram compartilhando a todos com aqueles que estavam ao redor deles. Ou seja, naturalmente falando, Jesus não teve uma entrada triunfal como filho do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores na terra, mas espiritualmente e no propósito, na visão de Deus, era aquilo que estava acontecendo. E isso tem que guardar muito o nosso coração. Porque tem coisas, e eu sei que vocês já receberam disso, tem coisa quando eu chego aqui em casa, naturalmente falando,
Não tem nada de glamour, gente. Não tem nada de glamour mesmo. Ao contrário, eu tô feia, bagunçada, cansada, com fome, desgastada, às vezes até precisando de renovo na minha mente e fé. Mas eu olho ali e o Senhor ministra no meu coração. Foi algo sobrenatural, foi algo majestoso. Anunciou quem eu sou. Tenha isso sobre você, mulher. E aí continua, né? Versículo 18. E todos que ouviram os que os pastores diziam ficavam admirados. Ou seja, o próprio Deus trouxe recursos, trouxe pessoas, trouxe o que precisava para aquilo que Maria e José não conseguiam fazer ser estabelecido. Jesus foi anunciado como rei. A região toda nasceu e foi se propagando. Opa! Nasceu ali um filho de casal que ninguém conhece quem é, de onde veio, tá aqui só pelo ressaciamento. E aí, não sei, o filho dele, anjos apareceram, estrelas no céu, algo está acontecendo. E meu Deus, quem será ele? E começou a se propagar isso. Então, o filho do rei foi anunciado, foi propagado. Olha que incrível. E algo que é lindo, versículo 19. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre ela refletia em seu coração. Algo que é muito importante, a gente puxando de Maria, cada vez que a gente pega um versículo de Maria, tem algo que a gente pode receber, não só de Maria, aqui o foco é Maria, mas a palavra de Deus. Maria, cada vez mais ela começou a entender, vai ser uma jornada de dependência. Vai ser uma jornada de lembrar da palavra e confiar na palavra. Vai ser uma jornada de me alegrar. Vai ser uma jornada que talvez o natural, tipo, Maria poderia pensar, eu vou gerar o filho de Deus, então eu vou ser rica, eu vou ter servos, eu vou estar num lugar maravilhoso, eu vou ter todas as condições favoráveis que eu preciso e que eu acho que eu tenho que ter. E não foi assim. Mas ela não deixou de gerar o propósito. Ela não deixou de estabelecer o chamado, aquilo que o Senhor tinha chamado ela para cumprir. Mas ela só fez isso e continuou fazendo, porque agora era o início do chamado, assim dizer, né? Ela cumpriu ali, estabeleceu, teve um propósito, Jesus nasceu, mas agora ela teria que cuidar, gerar esse menino, educar. E isso teria que ser num lugar de muita dependência do Senhor. E para que ela pudesse estar nesse lugar de dependência, ela guardava o seu coração. Ela guardava o seu coração. Mulher, nos dias bons, nos dias maus, nos dias de alegria e recompensa, nos dias que nada acontecia, foi dia de desgaste, de cansaço, parece que está difícil, guarde o seu coração no Senhor e na palavra deles. E quantas vezes, em vez de a gente guardar o nosso coração no Senhor e na palavra, na sua palavra, nós somos movidas pelas circunstâncias e por palavras também específicas proferidas de pessoas, de profecias, em algum momento, em alguma questão. Maria também foi cercada disso. Os pastores chegaram a ministrar uma palavra sobre ela. Os anjos anunciaram, os anjos falaram. E depois, a gente não vai ler, mas tá aqui também. Não trouxe muito enfoque nisso, mas os magos vão chegar também, os 3 magos, né? Vão chegar e oferecer os presentes que serviriam como fonte de renda para eles irem para o Egito depois. Porque eles não eram pessoas abastecidas financeiramente. Então o Senhor foi provendo tudo. E os magos também falaram algo. José teve um sonho para orientar eles a irem para outro caminho. Muita coisa que ia acontecendo num cenário às vezes muito ordinário, muito simples, muito básico. Maria ainda estava ali na estrebaria. Acho que eu falei certo, gente. Estrebaria. Obrigada, Espírito Santo. Maria ainda estava ali na estrebaria. Maria ainda estava ali, né? Pós-parto, pós-puério, gerando o seu filho ali na manjedoura com o Senhor, com o seu esposo, e sim na dependência do Senhor. E cada coisa que acrescentava, em vez daquilo agitar o coração dela, em vez daquilo falar, como que vai ser? Eu vou ter que dar conta, vai ser difícil, não foi nada bom, não foi nada como esperava. Sabe o que Maria fazia? Ela não falava, que aqui não disse que ela fazia muito diálogo, e ela guardava o seu coração. Muitas das vezes eu e você, mulher, perdemos o foco, perdemos o alinhamento da palavra do Senhor e aquilo que a gente tem que permanecer, porque em vez de guardar o nosso coração em Deus e na sua palavra, a gente fala, a gente expressa as circunstâncias, a gente expressa as emoções. E eu tô falando isso de mim. E é um lugar que o Senhor tem cada vez mais me chamado para falar, peraí, filha, você não se move pelas suas emoções, circunstâncias e as suas perspectivas. Para de olhar para o natural. Se mova pela minha palavra, se mova pelo meu propósito, meu chamado. Não tem a ver com você, não tem a ver com aquilo que você quer cumprir, tem a ver com me servir.
E a sua alegria, a sua recompensa e tudo que você precisa de satisfação, de gratificação, de fonte de vida está nesse lugar. Mulher, às vezes algumas de nós reclamamos demais, falamos demais, vemos as situações, já vemos a parte negativa. Gente, aqui era o nascimento do Filho de Deus, mas um cenário nada favorável. Higienicamente falando, de calor, de temperatura, de cheiro, de tudo. De cansaço, de fome, a gente não sabe aqui as entrelinhas, mas pelo que diz, na parte realística, era isso. E toda vez que a gente vai para o natural, ou vai nessas circunstâncias, ou vai na nossa